Olá você, tudo bem? Preparado para mais uma aula de geografia especial, certinho? Você que já acompanha a nossa aula já sabe que é muito importante que você pegue o seu celular, ou então se você estiver no computador, né, vai lá no grupo lá, ó, do professor, tá? E aí você vai clicar no botãozinho de like, tá bom? Mas o mais importante, gente, é que você clique no botãozinho de se inscrever, ok? E aí, se inscrever, você vai estar ajudando a gente a expandir o nosso canal para o maior número de pessoas possíveis, ok? Quanto mais você se inscreve, quanto mais você falar com seu colega, falar com seu amigo que gosta das nossas aulas de geografia, quanto mais você falar para que se inscreva no nosso canal, mais e mais pessoas vão conseguir assistir o nosso canal e aí também vai estar aprendendo cada vez mais geografia, tudo bem? Bom, e também se você quiser acompanhar, a gente está fazendo aí um tanto de vídeo que aluno gosta, tá? Ou seja, a gente está fazendo vídeos não apenas da geografia, mas também de outros temas, né? Ontem eu fiz um vídeo a respeito da eleição americana que está acontecendo hoje. Né? Então, assim, vocês estão, né, que começou ontem, está continuando hoje está acontecendo a apuração, na verdade, mas que aconteceu até o dia de ontem. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre a eleição americana, vá no nosso canal, tem um vídeo específico para isso, tá bom? Também fizemos também aí já fizemos 2 jogos já, né? Jogos recreativos, um mais tranquilo, que é a Batalha Naval, e um outro que é mais moderno, mais atual, que está aí bombando hoje em dia, que é o Among Us, tá? E que a gente tenta trazer o lado lúdico da geografia também, até mesmo nesses jogos modernos. Bom, gente, então, sem exagerar demais aqui na fala introdutória, vamos para começar a região norte, tá? Você que está assistindo que é da nossa escola, lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Você pode clicar lá no aplicativo que você está presente na nossa aula, que você está assistindo a nossa aula, tá bom? Você pode ser lá no aplicativo da própria escola, que você já sabe onde que é, tá? E aí você acessa o link, clica lá, se inscreva e vamos para a nossa aula. Bom, gente, vamos começar com a região norte. Só um detalhe também. Esse mês de novembro nós iremos fazer as regiões do Brasil, tá bom? Então hoje vamos começar com a região norte, depois iremos para a região nordeste, tá? Centro-oeste, sudeste e sul. O grande desejo nosso esse ano era fazer uma grande feira de cultura, né, de geografia, com essas regiões. A gente já fez isso em outros momentos, né? Ano passado a gente já fez isso na nossa escola, mas infelizmente esse ano não foi possível. Quem sabe ano que vem a gente faça, não é verdade? Então vamos agora aprender um pouquinho mais sobre as regiões, e a região de hoje é região norte. Gente, a primeira coisa que é importante é a gente ter noção aqui, né, da região norte no mapa do Brasil, ok? Então nós temos aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem um mapinha pequenininho no canto esquerdo, tá? E esse mapinha pequenininho do canto esquerdo, ele nos mostra, tá, o Brasil, né? Tem o Brasil e é o Brasil como inteiro, e vocês vão perceber que a região norte ela fica aí mais no canto superior e um pouco à esquerda do mapa, né? Se a gente fosse olhar a geografia mesmo, colocando a Rosa dos Ventos em Brasília, essa região seria mais uma região noroeste do que norte exatamente, né? Tocantins está mais ao norte de Brasília, Belém também está mais ao norte de Brasília, mas os estados do Pará, Amazonas, Roraima, né, o resto do Pará, Rondônia, o Acre estão a noroeste aí, né, de Brasília. Mas a gente chama de região norte, tá bom? É composto desses estados, então é importante que vocês comecem a anotar aí. Se você quiser, você dá uma pausa no vídeo, você pode dar uma pausa no YouTube, tá bom? Clica aí e você vai anotar o nome e
o nome da cidade, capital do estado e o nome do estado, tá bom? Coloca aí Amazonas, capital Manaus, Roraima, capital Boa Vista e assim por diante, tá bom? É interessante que isso pode ser até uma tarefa para você agora, né? Então, dá um pause aí no seu vídeo, tá? E copie agora no caderno, pega o seu caderno aí, tá? O lápis, e copie agora o nome do estado e o nome da capital de cada um desses aqui, ok? Antes de voltar para a nossa aula, confira se você já deixou o seu like, confira se você já se inscreveu no canal e clicou no sininho para receber nossas notificações. Bom, gente, então nós temos aqui o Acre, capital Rio Branco, Rondônia de amarelo ali embaixo, capital Porto Velho, Tocantins, capital Palma, né, ali de rosa, Pará, esse laranjado grande, capital Belém, e Amapá, capital Macapá. Bom, gente, nós temos várias cidades, né, importantes aí na região norte. A gente conhece atualmente as capitais, mas olha que interessante, existem várias outras cidades que são grandes também, tá? E que são importantes e que nem sempre é capital. Então, nós temos uma cidade do Pará que é importantíssima, Ananindeua. Se não me engano, quando eu fui lá no Pará, eu viajei uma vez no Pará, fui em Belém, fui no norte do Pará, nas ilhas, ali bem interessante, mas nas praias do norte do Pará. E se não me engano, eu acho que eu passei nessa cidade, Ananindeua. É uma cidade bem grande, tá? Belém é a capital, né, do estado do Pará, Manaus, capital do estado do Amazonas. Então são cidades grandíssimas, são metrópoles, né? Porto Velho é a capital, Macapá é capital, Rio Branco é capital, Boa Vista também é capital, e aí vem Santarém. Santarém não é capital, tá? Mas é uma cidade importantíssima, Marabá também. Palmas é capital, Tocantins, Castanhal, Paraupebas, não é capital, né? Araguaína, e assim vai, tá? Nós temos várias cidades aí, ó. Cametá, muitas cidades têm origem indígena, né? Então eles têm essa forma diferente de a gente falar, né? Aí, ó, Araguaína, Abaetetuba, né? Cametá, Ji-Paraná, Bragança, São Félix do Xingu, né? Xingu é o rio Xingu, e Santana e Barcarena, ok? Bom, gente, então vamos lá. Dados aí, se você quiser também, dá um pause, copia isso aqui, ok? É até interessante a atividade. Dá um pause, copia aqui. Se você for nosso aluno, se você estiver só mesmo conhecendo o nosso vídeo, então você pode continuar aí, tá bom? Anotem aí, região norte, estados delimitados pelo IBGE, Amazônia Legal, né? Quando a gente fala de Amazônia, legal, legal tem a ver com lei, ok? Então, a Amazônia Legal é essa Amazônia que foi delimitada por uma lei, tá? Tem problemas, grandes problemas econômicos, políticos, sociais, tá? E ela foi criada com o intuito de melhorar e planejar o desenvolvimento social e econômico da região amazônica, tá? E nós temos aí uma outra coisa que é a floresta amazônica, tá bom? A Amazônia enquanto região, tá, da floresta amazônica, que é outra coisa. Uma coisa é a Amazônia Legal, que existe uma lei que delimitou que a Amazônia Legal é daqui até aqui. Agora existe também a floresta que está espalhada, que é muito maior, né, que é a área territorial da floresta, está em vários países, tá? Aqui, ó. Então vejam só, quando nós olhamos aqui, nós vemos, dentro do Brasil, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas dentro do Brasil nós temos, né, essa região aqui mais esverdeada, tá? Que é o bioma da Amazônia brasileira. Essa é a Amazônia brasileira, né, gente? É dentro do Brasil, tá bom? Essa linha verde aqui, ó, passando nos estados, né, contornando até o formato do estado do Brasil, tá? Até mais ou menos Mato Grosso, Tocantins. Em amarelo, que está mais claro para vocês verem aí, gente, é a floresta amazônica no todo, tá bom? É a Amazônia como um todo, além das fronteiras nacionais do Brasil. Então veja que o Brasil está aqui, né?
E aí você tem um amarelo que vai lá na Bolívia, vai lá no Peru, vai lá no Equador, vai na Colômbia, então Venezuela. Por quê? Porque a floresta amazônica ela é maior, tá? que, que a fronteira do nosso território. Ela extrapola a nossa fronteira, tá? E a Amazônia Legal, ela brasileira, né? Ela coincide com a nossa fronteira e ela tá de vermelho aqui embaixo, ó, Mato Grosso, Tocantins, tá bom? Então essa aí é só para vocês terem noção mais ou menos do que é a Amazônia Legal e floresta amazônica de verdade, tá? Bom, gente, então, como nós vimos, né? Trouxe aqui agora também as siglas para vocês decorarem. Quem é aluno, dá uma pausazinha aí e anotem as siglas do lado. Quem colocou lá Amazonas, quando você escreveu, já coloca então AM de Amazonas, PA de Pará, AC de Acre, RO de Rondônia, RR de Roraima, AP de Amapá e TO de Tocantins. Beleza? Bom, então, qual que é a área total, né, da região norte? 3.869.637 quilômetros. Gente, é a maior região do Brasil, né? Pra vocês terem ideia aí, o Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados. Destes 3 milhões, né, mais de um terço é só a floresta, só a região norte, tá? Então, mais de um terço, né? Então, assim, imagina, você pega aí, imagina o Brasil como se fosse uma barra de chocolate. Você quebra em 3 partes. Uma parte, né, já é só uma região, que é a região norte. Então, é gigantesca essa região. As outras 4 regiões ficam nas outras duas partes do Brasil, né? Então, é uma região muito grande mesmo, tá? Gente, população aproximadamente 12 milhões de pessoas. Aí é o contrário, né? Porque é uma região gigantesca e a população ela é pequena em comparação a outros lugares. Para vocês terem ideia, só Minas Gerais tem muito mais habitantes do que isso aí. Vocês se lembram na nossa outra aula que nós fizemos o cálculo de densidade demográfica, não foi? De população de Minas Gerais. Você se lembra mais ou menos quanto que era a população de Minas Gerais? Que a gente fez um arredondamento, assim, em 2016, a previsão era aproximadamente 20 milhões de pessoas, não é verdade? 20 milhões de pessoas apenas Minas Gerais. Agora imagina, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, todos esses estados têm juntos 12 milhões, tem menos que Minas Gerais em população, tá bom? Só a cidade de São Paulo, a cidade, igual a cidade de Itabira, a cidade de Belo Horizonte, a cidade de São Paulo, que é uma cidade grande, né? Mas a cidade de São Paulo, só a cidade, tem quase isso aí de habitantes, tá? Então, São Paulo é muito denso, né? Muito denso, ao mesmo tempo que a região norte é a região com menor densidade populacional. Não, professor, o que é densidade populacional? Né? Falou um palavrão aí agora? Gente, quem não lembra, quem não sabe o que é a densidade populacional, quando acabar esse vídeo, quando acabar as outras aulas suas, tá bom? Daqui a pouquinho, mais à tarde, vocês podem clicar na nossa aula sobre densidade populacional, sobre população, geografia da população. Tem nossa aula teórica, nossa aula sobre explicação do livro, e tem nossa aula prática de fazer as continhas, tá? Então, você pode, tá, olhar como se faz a conta da densidade demográfica, que eu chamei de DD, tá bom? Densidade demográfica, que é o quê? O número de habitantes, tá, dividido pela área de algum lugar, ok? Então, a densidade demográfica tem a ver com essa correlação aí. Região norte, a densidade demográfica é muito baixa. Pra vocês terem ideia, dá pra gente fazer até esse cálculo mais ou menos, né? Olha aí. População, 12 milhões e um bocado. A área total, 3 milhões e quase 4 milhões. Né? Se é quase 4 milhões, 12 dividido por 4 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então,
essa densidade demográfica aí deles fica entre 3 e 4, né? 3 e pouco deve ser a densidade, ou seja, mais ou menos 3 habitantes por quilômetro quadrado na região norte. Vocês já pensaram o que é isso, gente? Acho que eu fiz com vocês um dia um cálculo que é 1 quilômetro quadrado é como se fosse da nossa escola até o centro da cidade de Itabira, né? Até ali a estação ferroviária, né? Até mais ou menos lá na ponta do bairro Caminho Novo. É mais ou menos aí 1 km². Imagina esse espaço todo com 3 pessoas, né? Então, mais ou menos, tá? A densidade demográfica da região norte é 3 habitantes por quilômetro quadrado. Muito pouco, né? Ao mesmo tempo, se você for fazer o cálculo aí, quantas pessoas, né? A densidade populacional em grandes cidades, a gente tem um número gigantesco. Em Minas Gerais a gente fez, não foi? Vocês querem saber realmente quanto que era a densidade demográfica de Minas Gerais? Fica o convite, vá lá na nossa aula. Eu vou deixar, deixa eu ver aqui, eu vou deixar aqui em cima, tá? Vai aqui em cima, ó, vai aparecer aqui no nosso vídeo a dica, tá? A respeito do vídeo que a gente ensina a nossa densidade demográfica de Minas Gerais em 2016, tá bom? A gente ensina como calcular, tá, a densidade demográfica de qualquer lugar e, como exemplo prático, a gente faz aí sobre os dados de Minas Gerais, tá bom? Então, não deixe de curtir o nosso link. Bom, gente, olha que interessante, vocês, né, alunos e alunas aí, muitos de vocês gostam de animais, tem pet em casa, tem cachorrinho, tem um gatinho, etc e tal. E muitos de vocês gostam de ver o passarinho, né? Gostam de alguns animais aí da floresta amazônica, né? E aí na região norte existem 3 elementos naturais que viviam em perfeito equilíbrio antes da chegada dos homens brancos, né? As florestas, as águas e os animais, tá bom? Nossa aula não é de ciências nem de biologia, então nosso foco não é estudar exatamente as plantas, as características de cada animal. Nosso foco mais é geografia, né? De ver mais aí a correlação dos elementos naturais no espaço geográfico, tá bom? Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui em geral sobre as características físicas, tá? E territoriais aí da região norte. Bom, vamos lá então, aspectos naturais. Bom, gente, o que é importante? Vocês são, né? Aí, muitos de vocês são alunos do 7º ano. Nós não vamos aqui aprofundar muito, tá? A respeito aí das características, né, complicadas, complexas do relevo brasileiro e tal. A gente vai só passar aqui por alto um pouquinho sobre as características da região norte. Lembrando também que eu já trabalhei com vocês relevo, né? Então, quem não viu, é só clicar, tá bom? Para assistir a nossa aula sobre relevo, que a gente explica aí de forma geral, tá? O planalto, planície, montanha, depressão. Ficou muito legal essa aula. E aí, na verdade, se a gente não tiver esse vídeo, vocês podem ir no YouTube. Acho que essa aula eu dei para vocês, porém não tem vídeo. Mas tenho certeza que lá no nosso Padlet, tá bom? Lá no nosso site, né? Nosso blog, que tem todas as nossas aulas, vocês podem clicar lá e podem baixar no seu celular, no seu computador, no seu notebook, a nossa aula de relevo, tá bom? Então não deixe de acessar. Aliás, essa aula eu até passei para vocês através desse blog, né? Então fiquem de olho aí. Bom, gente, o relevo da região norte, né? O que é importante a gente guardar do relevo da região norte? 2 características, tá, gente? Claro, tem vários outros detalhes, né? Mas 2 características principais. Na região norte você tem 2 regiões altas, tá? 2
planalto, alto, né? Plano alto, planalto, tá bom? Dois planaltos. E no meio você tem uma planície, tá bom? Uma região mais ou menos plana e baixa, ok? Então aqui, ó, olha no mapinha de cima. Quais são os dois planaltos? Você tem o Planalto das Guianas, que está de laranjado, tá? Lá no norte, né? Roraima ali, um pouquinho norte do Amazonas, tá bom? E você tem a região do Planalto Central, que é mais ao sul aqui da região norte, tá? Que é mais a região, que é no estado do Pará, né? Mais ou menos aí, Tocantins, tá? E você tem aí a planície que está de amarelo aqui, terras baixas da Amazônia. Gente, o que é importante da gente saber disso aqui tudo? Se eu mostrasse para vocês apenas esse mapinha clássico da região aqui, vocês iam olhar e falar, Planalto, planície, Planalto, não tem muito a ver. O que é importante é a gente guardar essa imagem aqui de baixo, de relevo mesmo, né? Olha só, isso aqui é o relevo, né? Aqui em cima, no mapa de cima, a gente está vendo aqui cores que tentam lembrar a gente do que é relevo, de qual tipo de relevo. Aqui embaixo nós estamos realmente vendo, né, o desenho das formas de relevo, tá, da região norte. Né? Melhor que isso aqui só se fosse um perfil, né, um corte no terreno, se a gente fosse lá, viajasse até a Amazônia para a gente visitar e ver isso. Mas como a gente não pode ir, né, não tem como ir, então a gente faz esse perfil que é muito bom para a gente compreender. E aqui, gente, nesse perfil é muito interessante. Vejam só, nós temos aqui do lado, tá, esquerdo e do lado direito, tá, os planaltos. Lembrando, veja só que interessante aqui, ó, tem um Nzinho. Vocês estão vendo aqui o Nzinho aqui? Então setinha azul de um lado e para o outro. Para o lado esquerdo tem setinha aqui, azul que termina no N, tá? E do lado direito, setinha azul termina no S. Na verdade, gente, como é um perfil, então aqui, ó, esse NS está mostrando que aqui é o norte, tá? Né, do Brasil, e aqui é o sul do Brasil, o sul do mapa, tá? Então significa que esse sul aqui, ó, que eu estou mostrando aqui do lado direito, é a região do Planalto Central, tá? E esse norte aqui, ó, tá? Esquerdo aqui, é na verdade, quando eu olho no mapa do Brasil, é o Planalto das Guianas, tá bom? Por isso está escrito aqui, ó, Planalto das Guianas, tá? Do lado de cá, planaltos residuais, né, depressão marginal e planaltos residuais sul-amazônicos, entrando aí já no Planalto brasileiro, Planalto Central brasileiro, tá bom? Então nós temos aqui de um lado os planaltos, né, do outro lado os planaltos, e no meio você tem uma grande planície. Primeiro esqueça essas cores aqui, amarelo e rosa. Pense só aqui, se você estiver aqui, ó, no Planalto Norte Amazônico, e se você estivesse andando aqui por cima, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver minha mão, tá? Dá pra ver minha mãozinha, né? Então imagina que só a mão aqui fosse uma pessoinha, ó. A pessoinha andando. Ela não ia ver que tem cores diferentes debaixo dela. Ela ia andar pelas árvores, né? Ela iria andar de forma plana, né? Ela ia andar aqui, ó, plana, planície, até chegar na água. Aí ela poderia pular na água, poderia pegar um barquinho, né? Navegar na água, no Rio Amazonas, é o Rio Amazonas. Depois ela chegaria do outro lado. E aí ela poderia andar planinha aqui, né, na planície, e depois ela ia começar a pegar os morros aqui, indo em direção ao Planalto Central, tá bom? Por que eu falei isso, gente? Por quê? Porque quando você olha, então, a planície amazônica, olha só, que a gente olha a planície amazônica de cima de tudo planinho, debaixo da floresta, debaixo do que a gente acha que é planinho, nós temos aqui, ó, geologia, tá? Nós temos aqui agentes internos e externos, né, e resultantes das ações dos agentes internos e externos, tá? Aqui demarcados aqui pelo desenho. Então vejam só, tudo que está de marrom aqui embaixo, tá? Aqui no desenho de baixo, esse amarronzado, meio, que cor que é essa? Meio um caque, né, mais ou menos, um marrom. Isso aqui enfim, uma parte da placa tectônica, né? Uma parte de geologia aí, de rocha matriz, tá? E aí você tem aqui, ó, os sedimentos, tá? Aqui é como se fosse mais
aqui, ó, depósito sedimentar terciário de terra firme, né? Terra firme que foi sendo trazida, tá, de outros lugares, ok? E que, né, são sedimentos que foram trazidos de outros lugares, muitos deles lá da Cordilheira dos Andes, que os rios foram trazendo, né, o Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões foram trazendo e foram sendo depositados aqui, tá? Nessa faixa amarelada já é mais como se fosse, né, são outros sedimentos também, mais arenoso, areia, tá? Que vão sendo depositados aqui também. E isso mostra, gente, que na verdade, aqui ó, olha, todas as arvorezinhas aqui, floresta amazônica, né? Isso mostra que a maior parte da floresta amazônica ela está em cima de solos arenosos, solos sedimentares, tá? E aí, aqui a gente chama também, isso aqui mostra muito bem, olha, imagina que se você tivesse uma vasilha em casa, essa vasilha tivesse, né, uma grande vasilha, tivesse essa forma aqui, ó, tá? Essa forma aqui avermelhada, que a gente chama dos sedimentos. A gente chamaria essa vasilha de bacia. Sabe aquela bacia, né? Onde que a gente dá banho pro nosso irmãozinho mais novo, na verdade? Tem 1 ano, 2 anos, tem muita casa que a gente dá banho no irmãozinho mais novo, né? No menininho, na menininha, a gente dá banho de bacia. Então aqui, ó, lembra uma bacia. Essa região aqui, tá? Lá na Amazônia vai ser chamada de bacia sedimentar. Por que bacia sedimentar? Que lembra uma bacia, tá? E é sedimentar porque tem sedimentos. Quem lembra aí da nossa aula, sedimentos, né? Fragmentos de rocha que foram sendo erodidas através dos processos de intemperismo, tá bom? De erosão, tá? Então, aqui, né, várias rochinhas, pedrinhas, areia, terra que foram sendo trazidas, foram sendo tiradas pelo vento, pela água, pela chuva, né, de várias formas das rochas e foram sendo levadas, tá, pela água, pelo vento, para outros lugares. E foram sendo sedimentados aqui. Então, a gente criou uma bacia sedimentar, tá? Bacia sedimentar do Rio Amazonas. Bacia amazônica também, né, quando a gente pensa em hidrografia. Tá bom, gente? Eu estou falando isso aqui muito, parece que está grande essa aula, mas é muito importante. Por quê? Porque lá na frente a gente vai entender algumas coisinhas. Isso aqui a gente tem que entender que a maior parte do solo da floresta amazônica, você vê aquele tanto de árvore, mas a maior parte ali de baixo, tá? Debaixo da capa vegetal, né? Daquele solo, do humus que tem ali na floresta amazônica, quando você tira ali aquelas folhas mortas, restos de animais, restos de plantas, de troncos na floresta amazônica, você chega numa região mais arenosa na floresta, sim, tá? Se fosse simplificar muito, é como se debaixo de toda aquela floresta a gente tivesse muita areia. Uhum. E vocês imaginam mais ou menos o que acontece, né? Isso a gente vai ver lá na frente um pouquinho, tá? Então aqui, ó, vamos voltar nas formas de relevo. Então. Nós temos então as planícies, que são terrenos plano e baixo, tá bom? Pouco acima do nível do mar. Você tem as depressões também, que são regiões mais baixas que as áreas à sua volta. Você tem ao norte as planadas guianas, tá? E lá, gente, nós temos um dos lugares mais altos do Brasil, tá? Tá no Pico da Neblina, 2.993 metros, tá? E, então, os planaltos geralmente são terrenos altos, tá bom? São áreas de altitudes variadas e limitadas. Tá, então só para fechar essa ideia aqui, que a gente vai ver isso lá na frente um pouquinho mais, tá? Quando a gente fala, então, desse relevo do solo, né? Não só do solo, mas da coisa que tem da coisa geológica que tem debaixo da floresta amazônica, nós vamos encontrar um terreno muito arenoso, que significa que quando você corta a floresta amazônica, você corta as árvores, limpa, tira as árvores todas, tá? Tira aquela capa vegetacional que está ali, né? no solo ali, aquela capa mais, aquele horizonte inicial do solo, o que sobra, né? Muitas vezes, em vários lugares da floresta amazônica, sobra só areia. E aí, gente, dependendo da situação, né? Se você solta o gado lá, o pisoteamento do gado, etc e tal,
pode acelerar o processo de desertificação. Olha só que triste, né? Aquilo que é um dos maiores florestas do mundo, né? Um lugar maravilhoso, cheio de árvores, cheio de plantas, animais. Quando você tira isso, e aí você acha que você tira, não tem problema nenhum e tal, anos depois pode criar um processo de deserto, porque você vai tirar a capa vegetal e vai sobrar só areia de baixo, né? Então, tem que ficar aí bem de olho, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Clima. Então, sobre clima agora um pouquinho, que é muito interessante, tá bom? Sobre esse clima. Gente, só lembrando um pouquinho aqui, que essa aula, nosso tempo são 50 minutos, né? Essa aula aqui, se a gente ultrapassar um pouco do tempo, tá? A gente vai dividir essa aula e a gente vai continuar isso no outro momento, tá bom? Não fiquem preocupados, eu vou passar para vocês, aí a gente pode passar aí, deixa eu ver aqui, beleza, só estou vendo aqui o nosso tempo, tá? Mas a gente pode passar aí depois o link para a nossa continuação da nossa aula, tá bom? Então não se preocupem, a gente não vai ultrapassar muito nosso tempo, tá? E aí, se vocês quiserem saber mais também, fiquem de olho, por quê? Porque no nosso canal ou no nosso site, né, eletrônico, eu vou deixar o link da continuação da nossa aula, tá bom? Então não se preocupe, nossa aula ela vai terminar mais ou menos aí, e aí eu vou deixar o link. Você tem uma missão que é, assim que acabar, né, essa aula, você vai assistir outras aulas e tal, mas aí lá no final do dia, ou lá no final, né, da manhã, você vai voltar no nosso canal e você vai procurar a segunda parte dessa aula. Não perca, ok? Então vamos lá. Sobre o clima, gente. O clima da região, tá? É um clima equatorial. Nossa, o que é clima equatorial? Isso aí eu vou deixar esse link, vou deixar um link aqui para você, que vocês, isso aí eu já ensinei, aí eu tenho esse vídeo, tá? E aí esse vídeo a gente vai explicar sobre essa questão do clima, qual que é o clima do Brasil, os principais climas do Brasil e por que o clima equatorial chama equatorial, tá bom, gente? Lembrando que aqui, ó, passa o Equador aqui, né? Então é o clima aí que tem características relacionadas ao Equador, por isso que a gente chama de clima equatorial, tá bom? Nós temos no Brasil aqui vários climas, na verdade, tem o clima tropical, típico, tropical de altitude, subtropical, clima semiárido, meio amarelado, clima, né, tropical litorâneo aqui, e aqui nós temos então o clima equatorial. Esse clima equatorial, gente, ele tem uma característica muito interessante. Por causa da latitude, ou seja, tá aqui o nosso globinho aqui, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui bem, mas por causa da latitude, ou seja, a distância das linhas, né? A distância das linhas, a distância de qualquer ponto da Terra até o Equador, quanto maior a latitude para o norte ou para o sul, tá? Mais frio vai ficando, né? Há uma certa correlação aí de latitude com temperatura, com clima, tá? Quanto mais próximo do Equador, mais quente fica. Né? Isso eu já expliquei no outro vídeo, depois vocês podem ir lá, tá bom? Então, quanto mais próximo do Equador, mais quente fica. E essa região, essa faixa central então, do planeta, é uma faixa central muito quente, tá? E aí o Brasil, né, está aqui, o Equador corta a região norte, então a floresta amazônica nossa ela fica realmente aí atravessada pelo Equador, então é uma região muito quente, tá? Ao mesmo tempo, por causa de algumas características que eu já expliquei também no nosso outro vídeo, tá? Você tem uma convergência da umidade. Ah, você vê que é convergência.
convergir, né, gente? É quando você tem dois movimentos, dois objetos, duas coisas que vão caminhando para o mesmo ponto, tá? Vão se encontrar. Então, você vai convergir, né? O que é divergir? É o contrário. Então, divergir, sair do mesmo ponto e ir em direções opostas, tá bom? Divergir, ou seja, sai do mesmo lugar e você, né, vai para direções opostas, e convergir, você vem de direções opostas para o mesmo lugar, tá? Você converge. Então, você tem ventos que vêm do sul, tá? Úmidos que passam pelo oceano, né? E esses ventos eles convergem nessa região do Equador, tá? Por isso que é uma região que fica entre dois trópicos, né? Trópico de Capricórnio aqui embaixo, trópico de Câncer aqui em cima, né? Trópico de Capricórnio aqui embaixo, no hemisfério sul, trópico de Câncer no hemisfério norte. Essa região do Equador, região equatorial, também é chamada de região né? Intertropical, ou seja, entre os dois trópicos. Intertropical. Por isso que, nesse caso do clima, tá? A região amazônica fica numa zona chamada de zona de convergência intertropical, tá bom? ZCIT, tá bom? ZCIT, zona de convergência intertropical. Estou explicando isso tudo aqui, não vai cair na prova, mas é que caso vocês encontrem isso no livro, vocês podem falar, nossa, agora que eu lembrei que o professor falou. Zona de convergência intertropical é onde os ventos úmidos aí convergem. E aí, gente, cria um fenômeno muito interessante, veja só. Essa região aqui é a região que faz, né, digamos que é mais quente durante o ano inteiro, tá? Lá praticamente não tem inverno, digamos assim, né? As temperaturas não chegam a 5 graus nunca vai chegar a 5 graus, né? 0 graus, né, e tal. É uma região quente o ano inteiro, tá? De forma mais ou menos uniforme, mas ao mesmo tempo é uma região muito úmida, ou seja, chove muito, tem muita água, né? Não só água nos rios, mas é uma região onde que os ventos úmidos né? Jogam muita chuva lá. Então é muito úmido, com muita precipitação, muita pluviosidade, tá bom? Muita chuva. E aí você cria, gente, um ambiente maravilhoso. Para quê? Para planta, né, gente? O que planta gosta? No fundo, o que a maioria das plantas gostam, gente? Água e sol, né? Água e calor do sol para fazer fotossíntese, né? Para se desenvolver. E água, tá? E é engraçado porque água e sol, com isso você pode ter até um solo bem fraquinho, tá? Você pode até ter, se você fizer um teste aí, ó, você pode pegar várias sementes aí, muita coisa, pegar um balde de areia, mais ou menos, tá? E que tem às vezes pouco nutrientes, mas se você coloca lá nesse balde de areia, exposto ao sol, e você coloca a água ali, coloca uma semente e tal, provavelmente que a semente ela germine, né? Não estou falando de todas as plantas, mas muitas plantas pode ser que a semente germine. Então, por mais que a bacia amazônica, que a gente viu, né, a planície amazônica, ela seja bacia sedimentar, cheia de areia, por causa dessa quantidade de água, dessa quantidade, né, de chuva, essa quantidade de calor, né, o ano inteiro você proporcionou, né, as condições para que houvesse uma grande floresta, uma floresta maravilhosa. Tá bom? Então isso é muito importante fazer essa correlação aí. Bom, gente, então o clima da região norte, tá? É o clima equatorial com temperaturas elevadas e índice pluviométrico, ou seja, chuva muito elevado, tá? Isso, gente, não acontece só aqui na América do Sul, não. Isso que é interessante, olha. Na América do Sul acontece, mas também lá na África acontece, tá? A floresta africana, também que é equatorial, e lá na Indonésia também acontece, tá bom? Lá na Ásia também. Então, é uma característica geral dessa região no mundo. A gente já explicou isso um pouquinho lá no videozinho sobre vegetação do Brasil e também no vídeo sobre zonas climáticas e de clima. Então, nós temos aí muitas aulas boas para vocês assistirem, tá bom? Não perca. Aqui, ó.
tá? Então veja só, a floresta amazônica aqui, tá? Ela vai se encontrar, né, em uma faixa que é a faixa parecida aqui, onde nós temos aqui a floresta equatorial da África e é também onde nós temos aqui as florestas aqui, né, do Sudeste Asiático, tá bom? Então é o bioma equatorial, os biomas equatoriais, ok, gente? Então assim, é uma região que faz muito calor o ano inteiro e é uma região que chove muito, tá? O ano inteiro também. Então você vai ter aí uma coincidência, ok? Aqui, gente, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre vegetação e aí é importante a gente lembrar, né, esse circuito aqui, ó, relevo, solo, vegetação e clima, tá? Que são fatores importantíssimos, tá bom? E aí eu gostaria que vocês prestassem um pouco mais atenção, tá? Nós temos aqui uns 8 minutos para nossa aula, né? Terminar. E a gente vai fechar nossa aula então com essa caracterização, tá? Da vegetação. Nós temos aqui um pouquinho mais sobre vegetação, vamos falar sobre os tipos de vegetação, tá? Até chegar aqui no hidrografia. Depois a gente deixa para a próxima aula então os aspectos sociais. Não percam, tá bom? Então vamos aqui terminar nossa aula para que você preste atenção ao seguinte. Nós temos aqui, ó, cadê? Então vamos lá, né? A clima, vegetação e relevo. Falei um pouquinho já de relevo, falei sobre clima e agora vamos falar sobre vegetação, tá? Então, gente, uma coisa sempre influencia na outra. O relevo influencia na vegetação e a vegetação influencia no relevo, né? O clima influencia no relevo, o relevo influencia no clima, a vegetação influencia no clima e o clima também influencia na vegetação. Nós temos aí uma grande zona de influência mútua, tá bom? Se vocês precisarem, eu posso deixar isso aqui. Aliás, essa aula, esse slide já está também no nosso site, tá bom? Então, só ir lá, clicar e você vai baixar essa aula toda para você. Depois vocês podem copiar isso aqui. Se quiser, pode dar um pause e copiar. Se quiser, pode copiar depois, tá bom? Mas é muito importante saber disso. Bom, gente, então, como eu falei com vocês, nós temos a vegetação principal da região norte, floresta amazônica, óbvio, né? É a vegetação predominante, vegetação majoritária, ou seja, a maior parte da região norte tem floresta amazônica. Mas nós também temos, cara, gente, nós também temos mais 3 tipos principais aí de vegetação. Nós temos o mangue ali no litoral do Amapá e do Pará, nós temos o cerrado mais ao sul, né, da Amazônia aqui, do Amazonas, do Pará, Tocantins, e nós temos campos também em alguns lugares também, tá? Aqui nós temos um mapinha mais clássico, né, que a gente encontra em livros, tá bom? Floresta amazônica mais esse verde clarinho, a vegetação litorânea aqui de rosa, tá? Os campos geralmente são aqui no Planalto, aqui no Monte Roraima, aqui mais no norte mesmo, nos Planaltos. E nós temos o Cerrado aqui, mais em Tocantins, boa parte de Tocantins, aqui em Rondônia, tá bom? De acordo com esse mapa, né, gente? Bom, aí, gente, aqui tem uns termos mais complicados, tá? Mais complicados, mas a gente não vai cobrar isso muito não, tá bom? Mas geralmente parte da floresta amazônica, eles têm aquele conjunto de árvores, né, que tem algumas características específicas, nós chamamos de floresta ombrófila densa, tá? Densa quando essas árvores estão mais aí juntas, né, mais próximas, então ela é muito fechada, né? É aquilo que em Minas Gerais a gente chama de mato dentro, né? Uma coisa mais Itabira do mato dentro, Itabira, né, Conceição do mato dentro, essa coisa mais densa, tá bom? Mais mato dentro, né? E você tem aí uma ombrófila mais aberta, né? Que você já não é tão fechada essa floresta, tá bom? A gente não vai entrar nas características igual eu falei, a gente só está passando aqui por alto para você ter uma noção. Então veja só, aqui, gente, isso é muito importante aqui, ó.
A floresta umbrófila densa que a gente conhece, né, e a relação com o solo, nós temos aqui então alguns tipos aí, tá, dessa floresta. Então ela tem a parte da floresta de terra firme, tá? E vejam, não sei se vocês conseguem ver aqui à direita, né, que lá embaixo do solo todos são rochas aqui, né, rochas. Mas aonde a floresta ela está colocada, as grandes árvores de floresta, que chama floresta de terra firme, no fundo você tem, a maior parte da floresta está em cima de areia e argila. Olha aqui, tá? Esse aqui é um desenho importante de um livro importante, tá bom? Não é uma coisa qualquer. Isso mostra como que é a floresta amazônica. A floresta amazônica, quando nós vemos esqueleto de árvore, de baixo, areia e argila, tá? Né? Uma parte que é areia concrecionada, uma argila mais concrecionada, uma argila mais dura, né? Mas outra parte é a areia e argila, que a maior parte das árvores está em cima disso. Aí quando você vai chegar mais próximo do rio, né, no cantinho esquerdo aqui nós temos o rio Amazonas. Então quando você chega mais próximo, você já tem uma argila mais mole, tá? Uma argila mais hidromórfica, né? Que tem uma forma aí misturada com água, né? E você tem um solo aqui, ó, um podzol hidromórfico, tá? Areia, né? Então você vai tendo aí aqui floresta de várzea e a floresta de guapó, tá bom? Vamos ver agora imagens dessas aqui, ó. A mata ou floresta de guapó, tá? Que é mais próximo do rio. Geralmente tem as famosas Vitória régias, né? Que é Vitória régia, que é essa planta bem interessante, né? E aí é mais ou menos assim. Você tem a floresta de várzea, então, é mais ou menos assim, quando o rio enche, né? Porque o rio Amazonas tem essas fases, né? Da cheia e a outra fase. E aí você tem a floresta de terra firme. Igual eu falei com vocês aqui, ó, né? Lembra aí essas florestas mais fechadas, tá? Então, esses três tipos, floresta de terra firme, floresta de várzea e floresta de iguapó, são as que aparecem aqui, ó. Floresta de terra firme, aqui, floresta de várzea aqui e floresta de iguapó, tá bom? Bom, gente, a umbrófila aberta, igual eu falei com vocês, né? A gente lembra os campos aqui, ó, mais aberto, tá? Campinarana e também savana, né? Que lembra um pouquinho cerrado, ok? Bom, gente, eu queria só falar com vocês para a gente terminar com relação a isso, né? Uma coisa que é triste, que a gente depois vai ver mais à frente também um pouco sobre isso, sobre desmatamento na floresta amazônica, né? Que é algo muito sério, muito triste, que vem ocorrendo ultimamente, as queimadas, né, gente? Então, elas estão acontecendo o quê? O arco do desflorestamento. Olha aqui, é mais ou menos da região do Maranhão, Pará, tá? Vai aqui comendo, né? Corroendo o Pará, aqui, ó, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, até chegar ao Acre e o sul do Amazonas, tá? Ah, professor, mas por que é só essa faixa? Porque, gente, infelizmente, aqui embaixo, ó, né, abaixo do Mato Grosso, Tocantins e tal, muito do que era cerrado já foi corroído, né, já acabou. Toda essa faixa amarela aqui, gente, escura, um amarelado mais escuro, que está colorido aqui, antes era floresta amazônica e que hoje está passando por um processo de desflorestamento, ou seja, está deixando de ser floresta, não é mais, muitas áreas que não é mais floresta, já são que pastos, já são fazendas para plantio de produtos agrícolas, principalmente soja, tá? E não é soja para a gente comer não, soja para exportar para vários países do mundo, principalmente para a China, né? Então, que é o nosso maior comprador de soja, a China. Então, essa faixa amarelona aqui, amarelo escuro, tá? É o que antes era floresta e que hoje já está sobrando muito pouco de floresta, está sendo corroído pela ação humana, tá? E infelizmente, gente, a tendência é qual? É a pior possível. Infelizmente, né? Ainda mais com cada vez mais os deputados, os presidentes que vão aparecendo, né? Eles têm uma política de vamos aproveitar ali aquelas florestas que não está fazendo nada, né? Vamos cortar a árvore, vamos queimar, vamos colocar incêndio e a gente vai transformar aquilo ali em fazenda, né? Então, infelizmente, imagina, daqui a 20 anos, 30 anos, aonde que é a floresta amazônica hoje?
tudo fazenda, 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 boi, 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 fazenda, soja, 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 né? Então a gente tem um panorama muito triste aí e pode acontecer isso, tá? Então a gente tem que lutar pela Amazônia e a gente já viu também isso em outro lugar também, outra aula, a importância da Amazônia para o equilíbrio ambiental mundial, para evitar o aquecimento global, né, para piorar o aquecimento global. A Amazônia é fundamental para a chuva aqui no Sudeste, em Itabira, em Minas Gerais, em São Paulo. Né? A chuva que chega aqui para a gente agora, essa chuva aí boa, que traz água para a gente, essa chuva tem a ver com a Amazônia. Se acabar a Amazônia, não chega mais água aqui para a gente, no verão nosso, tá? Então é tudo muito interligado, né? Ela também ajuda também a retirar bilhões e bilhões, né, de toneladas de gás carbônico da atmosfera, né, da Terra. Então a Amazônia é fundamental para muita coisa para o planeta. Por isso que temos aí uma importância planetária com relação à Amazônia. Tá bom, gente? Depois a gente pode falar mais sobre isso também. E é isso. Então, só para fechar nossa aula agora mesmo, é muito importante sobre hidrografia, tá? O Rio Amazonas é o rio mais importante da Amazônia, um dos mais importantes do mundo. É o maior rio de volume do mundo, o segundo maior de extensão. Na região norte nós temos mais de 1.100 rios, gente. Muita coisa, né? E aqui, ó, olha só os rios, tá? Eles vêm de vários lugares, até fora do Brasil, tá? Esses rios vêm, e aí eles, né, vêm aqui, eles fazem parte da bacia amazônica, que ela é muito maior que que vários países, na verdade, né? E ela atravessa a fronteira, tá? E essa bacia amazônica ela ocupa 73,6% do total do país, tá? Então nós temos aí algumas características do Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume, segundo maior em extensão, e tem hora que o Rio Amazonas tem a largura, gente, de 5 quilômetros. A largura, gente, isso é muita coisa. 5 quilômetros. Nossa, deixa eu ver aqui em Itabira, eu não sei aqui, mas vamos chutar aí. Eu acho que é como se fosse do centro, o que? Até. Não sei, até ali onde? Não sei se chegaria a Santa Ruth, ou até o bairro ali, Hamilton. Até mais, não sei, talvez, tá? Região 23. Só isso, gente, só de largura, tá? De extensão enfim, né? Sai lá da Cordilheira dos Andes, vai até o Oceano Atlântico. Então, é muito extenso, é muita água, tá? Então, isso é muito interessante. Depois vocês vão no YouTube e vejam vídeos sobre o Rio Amazonas. É maravilhoso. Vou ver se depois eu deixo para vocês ver alguns links para vocês curtirem, tá? E o Rio Amazonas ele é formado pelo encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, né? Os dois rios eles convergem para o mesmo ponto, e no encontro desses dois rios você tem então o Rio Amazonas. É lá onde que tem aquela famosa foto em que você tem uma água mais escura e uma água mais clara, né? Mais barrenta. O Rio Negro é uma água mais escura, tá? Provocado pelo alto grau, né, de matéria orgânica, né, na água, tá? E o Rio Solimões é um rio mais barrento, né, uma coisa mais bege, uma coisa um pouco mais clara, que são as águas trazidas aí da Cordilheira dos Andes, tá? Tem água que é de descongelamento de gelo lá do alto da Cordilheira dos Andes, tá? Que vai trazendo essa água até o encontro com o Rio Negro e aí forma o Rio Amazonas. É muito legal, gente, muito legal. Tá? E aí tem vários outros rios também que desaguam no Rio Amazonas também, tá? O Rio Xingu, o Rio Madeira, tá bom? E nós temos outros rios também importantíssimos aí na região norte, tá? Rio Juruá, Rio Branco, Rio Tapajós, Rio Purus, Rio Utumã, né? Uatumã. Rio Uatumã, tá bom? Gente, bom, vale a pena a gente falar também
sobre que além dos grandes rios, a floresta amazônica é cortada por uma infinidade de rios pequenos, estreitos, riozinhos, tá? Que aqui a gente chama de córrego, né? Aqui em Minas Gerais chama de córrego. Gente, córrego não é nem sempre é sujo não, tá? Tem muitos córregos limpos. Também a gente chama aqui também de ribeirão, né? Ribeirão, tá? Ribeira. Né? Então, os ribeirões lá no norte, na região norte, e os córregos são chamados lá de igarapé, tá bom? Aqui vocês falam que é refrigerante, né? Mas igarapé é o nome de um córrego, tá bom? De um riacho, de um ribeirão, de um pequeno rio estreito e comprido, tá? Igarapé significa caminho da canoa em língua indígena, tá? E o igapó é a mata cheia de água ou a mata inundada, um trecho da floresta onde a água após a enchente dos rios permanece estagnada. Tá bom, gente? Bom, então aqui quando o rio encontra, né, de forma violenta com as águas do mar, você tem a famosa aí pororoca. Pororoca, né, é esse encontro das águas do rio com o mar e forma às vezes, gente, até ondas, tá? O encontro é tão forte, tão violento que às vezes forma até ondas e tem pessoas que vão lá surfar, né, gente? Para que, né? Para que a gente vai lá para a praia do Rio de Janeiro se a gente pode surfar ali na Pororoca do Rio Amazonas com as águas do Oceano Atlântico, tá? Então nós temos muita coisa interessante. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por vocês terem acompanhado até aqui a aula e olha que a gente tem muita coisa para falar sobre a região norte, falando só dos aspectos físicos, tá? Espero que vocês, então, continuem, vá no nosso site, procure aqui no nosso canal do YouTube a continuação da nossa aula, tá bom? Não perca e até mais. Obrigado por tudo e fique com Deus aí. Vale a pena pedir mais uma vez, tá? Que vocês cliquem no botão de inscrição, gente. Vamos chegar aí a 100 inscritos, tá bom? Um dia a gente vai chegar em 100 mil inscritos, mas para chegar a 100 mil inscritos precisamos de chegar a 100 inscritos. Então, clique aí e se inscreva, clique no sininho para receber nossas notificações e até mais, gente. Boa aula e bons estudos, beleza? Então, valeu!